Bem, meus irmãos, boa tarde para todos. Hoje, dia 14 de março de 2022, estamos na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis para estudarmos esta obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Como eu falei anteriormente para vocês, quem tiver aí a Bíblia, pega, porque a gente vai usar um pouquinho ela para ver algumas citações, então quem tiver aí pode ir pegando, tá bom? Bem, o nosso estudo de hoje trata nós vamos iniciar hoje o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que está na parte segunda da pluralidade das existências. O título é A Reencarnação. Então, antes de nós iniciarmos o estudo, fazendo a leitura das questões que se inicia na questão 166, nós vamos aqui ter uma conversa um pouquinho mais aprofundada sobre a questão da reencarnação. Porque, como todos nós já sabemos, a ideia da reencarnação é uma ideia muito antiga, tá? Ela é uma ideia milenar. Desde que as primeiras culturas se formaram, essa ideia sobre a reencarnação, ela está presente na história da humanidade. E é aquela questão, né? Nem todo mundo, nem todas as culturas que comentam, tratam, estudaram a reencarnação, elas têm a mesma ideia da reencarnação, né? E alguns acreditam que você reencarna como os espíritas. Você terá um novo corpo, onde você irá reencarnar. Outros já acreditam que a reencarnação é feita no mesmo corpo que você abandonou, que esse corpo vai ressurgir, como eu não sei, e o espírito vai novamente fixar, vamos dizer assim, fixar a residência desse corpo. Então, as religiões, as culturas, elas abordam a reencarnação de diversas maneiras, cada uma com a sua especificidade. Mas o que a gente sabe é que essa ideia de reencarnação não é nova. Tem muita gente que, de forma equivocada, pensa que essa história de reencarnação começou com Allan Kardec, que foi Allan Kardec que abordou esse assunto, que criou essa ideia, né? Mas isso é totalmente equivocado. Essa ideia de reencarnação é milenar. E dependendo da cultura, a forma como ela é abordada vai variar, tá? A gente poderia dizer que essa questão da reencarnação talvez seja uma das questões mais antigas da história do homem, tá? Nós poderíamos relembrar aqui alguns textos, alguns trechos antigos que falam da reencarnação. Por exemplo, um texto egípcio que nós trouxemos aqui. Esse texto é de mais ou menos 1320 a.C. Ele diz o seguinte: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas vidas passadas, das suas existências pretéritas, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas lhe serão reveladas. Esse é um texto, né, um texto egípcio que fale da reencarnação. E a gente vê que é uma coisa bem coerente o que ele está dizendo. Olha só, o homem, apesar de ser um texto de 1320 a.C., né, bem antiguinho, né? Ele diz assim: o homem retorna à vida várias vezes, quer dizer, a existência na Terra, mas não se recorda
das suas pretéritas existências. Realmente, quando a gente reencarna, a gente passa pelo esquecimento, não tem o esquecimento? Aí ele diz, exceto, com exceção de algumas vezes, que a gente chega a lembrar da vida passada em sonhos. Agora, no fim, todas as vidas serão reveladas. Buda, por volta do ano 550 antes de Cristo, dizia assim, os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente, até compreenderem que ser é mais importante que ter. Olha só, duas culturas diferentes, cultura egípcia, agora a cultura de Buda, e olha como eles são coerentes dentro daquilo que nós aprendemos. Eu vou repetir. Os seres humanos se apegam demasiado aos valores materiais. Por isso, né, são obrigados a reencarnar incessantemente, até compreenderem que ser é mais importante que ter. Então, está bem em acordo com o que a gente conhece. Um terceiro texto que eu trouxe é de Goethe. Esse texto é lá do final do século XVIII, início do século XIX, onde Goethe diz assim, Goethe era um filósofo alemão, ele diz assim, a alma do homem é como a água, vem do céu e sobe para o céu, para depois voltar à terra em um eterno ir e vir. Então, Goethe também faz essa colocação, né? Então, a gente vai vendo como... o que a gente tem realmente que ter consciência? Que a reencarnação é uma lei natural, é uma lei de Deus. A reencarnação é um fato, mesmo que a gente não aceite. E não são apenas os encarnados que muitas vezes não aceitam a reencarnação. Tem alguns espíritos, parece até uma incoerência, né? Mas tem alguns espíritos que também não aceitam a reencarnação. São aqueles espíritos ainda presos às religiões tradicionais. Muitos deles, alguns desses espíritos, não aceitam a ideia da reencarnação. Acham que retornando ao plano espiritual, ele vai ficar eternamente lá. Como algumas religiões ensinam, né? Que você vai ficar dormindo, esperando o dia do juízo final, quando você vai despertar e vai ter aquela separação. Já ouviram falar sobre isso? A separação entre vivos e entre bons e maus. Os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. Então, o cara acredita que existe vida após a morte, mas ele não acredita que vai reencarnar. Que ele vai continuar lá no plano espiritual dormindo, no paraíso, ou seja lá onde for. Na realidade, como eu falei para vocês, as culturas orientais, principalmente as culturas orientais, elas tinham essa ideia de reencarnação muito clara. Muito clara. Inclusive, os judeus acreditavam na reencarnação, mas não exatamente igual os espíritas. Eles tinham uma outra ideia da reencarnação, mas eles acreditavam nisso. Agora, por volta de 553 depois de Cristo, houve uma mudança mais política, mais interesseira para acabar com essa ideia da reencarnação. E aí eu trouxe aqui um PDF, aonde a gente vai analisar, antes de nós estudarmos as questões do livro, como essa questão de reencarnação nós vamos encontrá-la na história, como nós vamos encontrá-la na Bíblia. Então, muitas vezes, hoje, fica meio incoerente quando você encontra religiosos, católicos, evangélicos, que se dizem estudiosos da Bíblia, negando a reencarnação, quando ela aparece muito clara nos textos antigos. Deixa eu partilhar aqui o ecrã.
Então é uma coisa que parece incoerente. Como é que eles não aceitam a reencarnação? Se ela, de forma muito clara, ela vai aparecer nesses textos. Eu trouxe aqui, primeiramente, um artigo chamado A Reencarnação, de um autor, um grande pesquisador, um grande historiador, chamado José Reis Chaves. Ele diz assim, ele vai trazer, isso é fato histórico, isso realmente é verdadeiro. Foi no concílio, tá? No segundo concílio ecumênico de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, que a reencarnação foi oficialmente, de forma documental, retirada do cristianismo pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora. Então, veja só, foi o imperador que solicitou, porque o imperador, ele tinha essa autorização, tá? E ele pede à igreja que faça um concílio, tá? E nesse concílio, principalmente, a esposa dele, Teodora, que era uma imperatriz, que não tinha uma história passada de família real, muito pelo contrário, ela vinha do povo, daquela classe do povo, das mulheres, né? Não muito famosas da sociedade, não muito benquistas da sociedade. Para falar a verdade, ela fazia parte ela vinha de um grupo de prostitutas. Rose, está dando eco aqui. Está dando um eco. É muito eco para mim. Vê se alguém está com... Gente, eu vou pedir para vocês darem uma olhada se alguém está com o microfone ligado. Se alguém tiver com o microfone ligado, vai ficar complicado. Então, alguém aí talvez esteja com o microfone ligado. Melhorou o som agora? Dá a resposta aí. Para mim, melhorou. Ah, então tá. Então, sempre manter os microfones desligados, tá, gente? Então, a Teodora não era uma ex-prostituta. Se tornou, a gente não sabe como, imperatriz. É lógico que ela não era adepta dessa ideia, não é? Até porque ela era uma mulher muito cruel. E uma forma que ela teve de apagar a história dela foi mandando matar mais de 700 prostitutas de Roma. Porque qualquer uma que tivesse trabalhado ao lado dela, nos lupanários da vida, ela mandou matar. Ela mandou matar para mais de 700 prostitutas. Uma forma de apagar o passado. E aí ela tinha um grande domínio sobre o imperador e auxiliada também, né, em aquelas associações políticas com alguns religiosos que não eram simpáticos à ideia da reencarnação, eles conseguiram de forma documental, né, e tirar a ideia da reencarnação da igreja, porque essa altura Roma já fazia parte, já tinha, a religião cristã já tinha sido adotada pelo império, né? Mas, na verdade, a gente tem que analisar bem, na verdade, o que foi condenado nesse segundo concílio de Constantinopla, de 553 depois de Cristo, não foi bem a reencarnação em si, mas a doutrina da pré-existência do espírito, ou seja, a existência do espírito antes da concepção do corpo do útero materno. Porque era essa ideia que a igreja não aceitava, a ideia da pré-existência do espírito. Porque para a igreja, o espírito, ele surgia com o nascimento do corpo.
o nascimento da criança. Que a partir do momento que a criança nascesse, completados 9 meses, ali era criado o espírito. Essa era a ideia. E a igreja não aceitava isso. Que o espírito já existisse antes da mulher engravidar. E para Teodoro e Justiniano, essa questão do espírito já existir levava a umas questões morais que não eram muito simpáticas à imperatriz. Algo parecido como ter que reparar os seus erros de vida passada, que se o espírito já tinha existido antes do nascimento, né, do corpo físico, é porque ele fez alguma coisa, teve atitudes não muito boas ou atitudes boas, e de alguma forma, aqueles que acreditavam na pré-existência do espírito falavam que a pessoa que reencarna, ela tem que acertar os erros do passado. E uma das formas dela corrigir os erros do passado era social, era, por exemplo, uma mudança de status social. De repente, se hoje é imperatriz, amanhã você é serviçal, e como se tinha a ideia que o todo César era Deus, vinha da linhagem divina, a história da imperatriz não se encaixava. Então, uma maneira dela resolver isso foi mandando matar as ex-colegas. A outra era o quê? Acaba com essa história de preexistência da alma e eu entro na família real do Império Romano e acabou. Então, eles não aceitavam isso, né? E diziam que essa existência do espírito antes da concepção do corpo no útero materno era contra a Bíblia. Mas, como eu falei para vocês, a gente vai encontrar nos textos antigos, nos textos do Velho Testamento, algumas citações contrárias ao que a igreja pregava. Então, por exemplo, no livro do profeta Jeremias, quem quiser anotar para depois ir procurar, ler mais, fique à vontade. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre, é uma revelação que Jeremias teve. Ele diz que foi de Deus, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses do ventre da madre, quer dizer, do ventre da tua mãe, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então, pelo que Jeremias fala, o anjo do Senhor trouxe para ele essa revelação, dizendo que o Senhor já conhecia Jeremias antes da mãe dele engravidar. E que o Senhor, antes que ele nascesse, já tinha consagrado ele e constituído profeta das nações. Ora, se o Senhor já conhecia Jeremias antes da mãe dele engravidar, é porque o espírito já existia antes. Já tinha uma vida antes. Perceberam? Está provada, pois, pela Bíblia, porque é um profeta muito famoso do Antigo Testamento. Está provada, pois, pela Bíblia, essa doutrina da pré-existência, quer dizer, da existência do Espírito, antes do corpo ser criado. Então, nenhum pesquisador de nenhuma religião que segue os ensinos do Antigo Testamento pode contestar essa revelação para Jeremias. Porque mais claro do que isso, impossível. Ora, se o Espírito existe antes do corpo ser criado, ele já pode ter vivido encarnado em outro corpo aqui na Terra ou em outro mundo. Porque se ele já existia, ele poderia muito bem já ter vivido aqui na Terra ou em outro mundo qualquer. E outra passagem também que fala dessas
desses outros mundos, está lá em João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do pai é o universo, né? A casa do pai é o universo. Então, se na casa do meu pai há muitas moradas, o espírito, que já existia antes da concepção do corpo, pode ter vivido em uma dessas moradas. O próprio homem Jesus, quer dizer, Jesus encarnado, deixou também isso bem claro, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus falou isso. Antes que Abraão, o primeiro profeta, que inicialmente o nome dele era Abrão, depois é que o nome dele passou para Abraão, saísse da Suméria, da Caldeia, da Babilônia, aonde ele nasceu, antes que ele, Abraão, existisse, Jesus já era, eu sou. Jesus já era um espírito puro. Jesus vai encarnar mais ou menos 2000 anos depois de Abraão. Então, 2000 anos depois de Abraão, Jesus vai nascer na Terra. Mas ele disse que antes de Abraão existir, quer dizer, 2000 anos antes dele nascer, ele já estava, ele já era espírito. Provando mais ou menos, novamente, a ideia de que existe um espírito antes, a vida espiritual antes do nascimento do corpo físico. E vamos continuando aqui. Talvez, né, o José Reis Chaves, ele coloca aqui, talvez tenha havido uma distração dos bispos desse segundo concílio de Constantinopla, ao cancelar a reencarnação, quer dizer, ou melhor, ao cancelar a ideia da pré-existência do espírito antes da concepção do corpo físico. Ou talvez eles tenham condenado erradamente, de forma consciente, essa doutrina da pré-existência. Porque não aceitando a doutrina da pré-existência, não pode existir reencarnação. Entenderam? Porque se você condena a ideia de que o espírito pode existir antes do nascimento do corpo físico, você automaticamente matou a reencarnação. Então, ou foi uma distração dos bispos, que não fizeram esse link, ou então fizeram essa condenação de forma muito consciente para resolver esse problema. Não foi o Papa Virgílio, que reinava, vamos dizer que era o Papa na época do concílio, que convocou o citado concílio, mas o próprio imperador Justiniano, junto com a sua esposa. Aliás, os primeiros concílios da igreja eram sempre convocados pelos imperadores romanos. Então, a gente vai entendendo agora o porquê hoje a igreja não aceita a reencarnação. Porque ela condenou nesse segundo concílio a pré-existência do espírito, antes do corpo físico surgir, né? Agora a gente vai começar a mergulhar um pouquinho aqui. Geração e nascimento. Geração e nascimento vem do Gênesis, em grego. Tá? Geração e nascimento, na Bíblia. Lembra quando nós conversamos a última aula? Nós falamos sobre a questão das traduções. Que os textos bíblicos, que estavam em hebraico, que estavam em aramaico, primeiro foram traduzidos para o grego, depois para o latim, quando se constituiu a Bíblia Vulgata, que é chamada tradução que São Jerônimo fez do grego para o latim. E quando ele passou do grego para o latim, a coisa deu problema. Então, os textos mais fiéis aos originais são os textos gregos, porque era uma língua muito conhecida na época, né? Então, Gênesis, em grego, significa geração e nascimento, tá? Agora, na Bíblia, a palavra Gênesis não são apenas
não simbolizam apenas as questões materiais, as questões consanguíneas, mas também, tá? Geração e nascimento na Bíblia não são apenas materiais. Quer dizer, aquela coisa do nasceu, corpo físico, né? Mas também trata do espírito, pois pode ser uma nova geração, um novo nascimento ou nova reencarnação do espírito. Então, toda vez que a gente ouve falar na palavra geração, na própria palavra Gênesis, a gente também não pode ficar preso só à questão material. A gente também tem que ver a questão do espírito. Daí a palavra paligenesia, que em grego significa palingenésias, tá? Palingenesias, que em português se chama, passou para palingenesia, né? Essa palavra em grego significa o seguinte: palin em grego significa novo. Logo, palingenesias em grego quer dizer nova geração ou novo nascimento do espírito em outro corpo. Olha como o grego define isso de uma forma clara. Palingenesias quer dizer nova geração ou novo nascimento do espírito em outro corpo. Esse é o significado literal e verdadeiro de palingenesia ou reencarnação em português. Então, quando você pensa na palavra reencarnação em português, está querendo significar isso. Ou palingenesia, uma nova geração ou novo nascimento do espírito em outro corpo. Então, eles tinham essa ideia muito clara da reencarnação. Muito clara, muito comum entre a população. Por exemplo, um exemplo bíblico de que palingenesias em grego significa a mesma geração ou novo nascimento do espírito, está lá no livro de Jó. Jó, capítulo 8, versículos de 8 a 11, que diz assim: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas. E atenta, quer dizer, e presta atenção. Esse atenta quer dizer, e presta atenção para as experiências de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão os pais? Não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Nós sabemos que o papiro vem de uma planta que dava uma flor muito bonita, que nascia no pântano. Era no pântano, né? Você pode, até quando nós estudamos a história do povo hebreu, eu me lembro de um slide que mostra um pântano cheio de papiros dessa planta. Por isso ele diz, pode o papiro, que o papiro era algo de muito valor, onde eram escritos textos, não é como hoje que você acha papel no lixo, né? Eram coisas que só as pessoas que tinham condições podiam ter, o papiro, né? Então, olha a pergunta que é feita no Evangelho de João, pode o papiro crescer sem lodo? Não. A planta nascia no pântano. Ou viça o junco sem água? O junco também é outra planta que vem dentro da água. Então ele mostra que primeiro você tem o lodo, a coisa mais grosseira, depois vai surgir o papiro. Então nesses textos fica evidente também a consulta que era feita às gerações passadas. Como? Através das pitonisas. Era muito comum naquela época a existência das pitonisas. Por isso que Moisés mandou proibir o intercâmbio, porque todo mundo queria perguntar de tudo para as pitonisas, para os médiuns. Ora, se você vai fazer pergunta para os espíritos, é porque eles existem.
Então tá lá em Jó. Pergunta agora as gerações passadas. Não é a geração passada. Porque se eu digo a geração passada, eu estou falando do meu pai e da minha mãe. Mas é as gerações passadas. Mais de uma. E ele diz, e atenta, e presta atenção para as experiências de seus pais, de seus predecessores. Então, nesses textos fica evidente também a consulta que era feita às gerações passadas. Consulta essa que só poderia ser aos espíritos dos antepassados. Pois as pessoas daquela época não tinham escrito dos seus antepassados, né? Não se tinha, como hoje, livros contando as histórias das nossas gerações passadas. Então, era preciso entrar em contato com essas gerações para ouvir delas as experiências, os ensinamentos. E como diz aqui, né, o companheiro, já que quase ninguém sabia ler e escrever naquele tempo. E, porventura, se poderia consultar os seus cadáveres enterrados nos cemitérios? Nós podemos ir aos cemitérios consultar os cadáveres? Não. Então, se nós vamos consultar as gerações passadas, é porque essas gerações passadas, elas existem antes do nascimento e continuam, sobrevivem à morte do corpo físico. Muito bem colocado nos textos antigos, do Antigo Testamento. No livro A Reencarnação em Xeque, capítulo 3, de Ricardo de Bernardi, o Ricardo é um escritor espírita muito antigo já, ele diz assim, o corpo biológico está para o espírito, assim como a indumentária, a nossa roupa, está para o corpo físico. O fato de trocarmos o macacão do trabalho pela fatiota dominical, fatiota quer dizer, é a roupa de domingo, né? A roupa bonitinha, arrumadinha, que a pessoa vestia para ir de manhã à igreja, depois da igreja, e passear na praça para comer pipoca, aquela coisa toda, né? Se a missa era domingo à tarde, a pessoa ia para a missa no domingo à tarde, depois da missa ia passear na pracinha, né? Via as motos, sempre com a roupinha bonitinho, né? Então, o fato de trocarmos o macacão do trabalho pela fatiota dominical não nos torna outra pessoa. É uma coisa que ele alerta, porque muita gente acredita que morreu, até acredita da sobrevivência do espírito, mas morreu a transformação automática. Virou santo, né? Todo mundo esqueceu tudo que fez de ruim, seus pecados foram perdoados, porque ainda tem a tal da extremunção, né? Recebeu ali a extremunção, tá tudo resolvido, não tem mais que acertar nada, você zerou tudo, tem essa ideia do zerou tudo, né? E o que o Ricardo Bernardi diz, traz nesse texto, não é isso não. Não é isso não. Embora estejamos assumindo externamente outra aparência, claro, com reflexo em nosso psiquismo, essa nova reencarnação, de alguma maneira, porque nós vamos ter uma nova família, vamos ter uma nova oportunidade, novas experiências vão surgir na nossa vida, e tudo isso vai influenciar o nosso psiquismo. Não deixaremos de ser o mesmo homem. Aqui eu faço a ressalva para a importância da evangelização infantil. Por quê? Porque quando você começa a evangelizar o cidadão, ainda dentro do ventre da mãe, isso já vai produzir um reflexo no psiquismo dele. São valores que estão sendo acrescentados.
na criança pequena, no jovem. E isso vai o quê? Alterar de alguma maneira o seu psiquismo, o seu pensamento, né? Um pouco dos seus desejos, das suas práticas. Quanto mais cedo, melhor, para produzir realmente um efeito satisfatório do psiquismo. Não quer dizer que em nós, já em idade mais avançada, isso aconteça. Acontece sim. Quantas pessoas de 50, 60 anos vão mudando o seu modo de ser com os estudos? Daí a importância capital dos estudos. Eu vou contar uma história para vocês. Isso aconteceu muitos anos atrás. Eu ainda estava começando dentro da doutrina. Isso foi por volta de 1994. Eu fazia parte de um trabalho no Hospital do Curupaiti. Toda sexta-feira eu ia para a caravana lá do Curupaiti para visitar os enfermos nos hospitais. Naquela época, você vê como é o caso, né? Eu já fazia parte do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. E aí comecei a frequentar a caravana. Por coincidência não existe, a caravana que saía da casa do Amazonas Hércules, que ela começa, a gente se reunia às 7 horas da noite na casa do Amazonas Hércules, fazíamos um pequeno estudo, uma prece, e depois íamos visitar as enfermarias, né? Era mais o estudo era de 7 às 7h30 e a visita às caravanas era de 7h30 às 8h30, 9 horas da noite. Qual o nome da caravana? Caravana Jesus Gonçalves. Na realidade, quando eu comecei nessa caravana, foi em 1990. 4 anos antes da fundação do centro, do CEOI. Quer dizer, 4 anos antes do CEOI ser fundado, eu já fazia parte da caravana Jesus Gonçalves. Durante 4 anos eu fiz parte dessa caravana Jesus Gonçalves. Aí surgiu o CEOI, 4 anos depois, e a gente ficou assim, que coincidência, né? O CEOI tem o nome de Jesus Gonçalves, quando a gente já há 4 anos fazia parte da caravana Jesus Gonçalves. Mas aí aconteceu que lá no CEOI apareceu as mesas mediúnicas. E o Bira me pediu, Rose, eu gostaria que você fosse doutrinadora. A mesa era do domingo, na sexta-feira, né? Aí, não minto, desculpe, ainda não era reunião mediúnica, não. Era uma reunião de estudo, era estudo, um curso de mediunidade. Aí eu fiquei chata, eu disse, puxa, o curso de mediunidade que o Bira fundou aí na sexta-feira, no horário da minha caravana lá no Curupaiti. Aí eu fui conversar com o Amazonas, que Amazonas, poxa, eu tô com um problema, Amazonas. Há 3 para 4 anos que eu tô na nossa caravana aqui de sexta-feira, e o Bira instituiu um curso lá de mediunidade na sexta-feira, no horário da caravana. Poxa vida, eu não quero abandonar a caravana. Ele parou, olhou para mim e disse, Rose, o estudo é sexta-feira? É. E a caravana, o trabalho é sexta-feira? É. Ele, então vai para o estudo. Eu fiquei olhando para ele, eu conheci ele, disse, Rose, o estudo é muito mais importante que o trabalho. Vá para o estudo. Trabalho, aparece outro. Um mês depois, eu fui convidada por um amigo para fazer parte da caravana de visita aos doentes rancenianos lá no Centro Espírita Filhos de Deus, na quinta-feira. Quinta-feira eles tinham também uma caravana de visitação, que tinha um outro nome, era um outro orientador espiritual. Aí o que eu fiz? Passei para o trabalho na quinta, de visita aos enfermos, e comecei os estudos na sexta, onde nessa caravana eu fiquei mais de 20 anos. Então, veja só, ele me chamou a atenção. Rose, vai para o estudo. Trabalho aparece outro. Vá para o estudo, é muito mais importante. Muito mais importante. Por causa disso aqui. Porque, através do estudo, eu posso melhorar o meu psiquismo. E ao melhorar o meu psiquismo, eu tenho a oportunidade de entrar em contato ou de elevar o meu padrão vibratório e entrar em contato num nível superior de ondas pensamento, onde eu posso
manter comunicação com espíritos mais elevados, sem deixar de ser o mesmo ser humano, o mesmo homem, só que com condições morais melhoradas. Então é necessário, inclusive, que tenhamos a experiência e a oportunidade de aprender a usar diferentes indumentárias nos momentos adequados. Então, é necessária a reencarnação, porque através da reencarnação eu vou adquirindo novas experiências e nós vamos crescendo. Na mesma existência física, temos o exemplo da mudança constante e progressiva da personalidade. É claro, nessa existência física, nós mudamos a nossa personalidade. Dificilmente alguém poderá considerar que não mudou substancialmente nos últimos 10 ou 20 anos em sua vida. Qual de nós não poderá dizer, não, eu mudei muito? Não nos referimos ao envelhecimento físico, mas à maneira mais coerente e profunda de encarar a vida e observar ao seu redor. Normalmente somamos experiências que amealhamos dos embates da vida. A experiência adquirida modifica a personalidade, desenvolvendo a prudência nas atitudes e melhor adequando o indivíduo às adversidades do meio que o cerca. Não passamos, portanto, a ser outra individualidade. Não é porque o sujeito reencarnou que ele se tornou outra individualidade. A individualidade continua a ser a mesma, só que mais elaborada, mais bem preparada, com melhor, mais experiente. Nós somos um ser pensante que arregimenta dados, quer dizer, amealha dados e vivencia várias experiências, completando as páginas de sua vida e escrevendo de punho próprio o livro da sua existência. Então, quem vai escrever o livro da minha existência somos nós. A cada capítulo teremos novo aprendizado em escala crescente, rumo ao epílogo da conscientização plena e sabedoria infinita. Rumo ao epílogo, se aproximando do final. E qual será esse final? Quando eu não precisar mais reencarnar. Quando eu me tornar espírito puro. Porque um dia eu não terei mais necessidade da reencarnação. Nos renascimentos sucessivos, se estabelece uma linha clara e contínua do desenvolvimento da individualidade em personalidades que vão se completando. Então, os conhecimentos que eu adquiri nessa reencarnação, eu levo comigo para ampliá-los, completá-los na próxima reencarnação. Aqui na Bíblia, eu trouxe para vocês, eu gostaria até que... Vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia que eu pedi aí. Livro da Sabedoria, tá? Livro da Sabedoria. Vamos lá. Para a gente ver... Espera um instantinho que eu vou só acender a luz aqui. Para a gente conhecer... Ó, a melhor coisa é ir lá no índice, tá, gente? Vai lá no índice... Agora, se a Bíblia é da tradução do João Ferreira de Almeida, parece que não tem o livro da sabedoria, não. Eu descobri hoje isso, que o João Ferreira de Almeida não tem o livro da sabedoria. Vamos lá, livro da sabedoria. Vai lá no índice, procura aí. Quem é Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, Bíblia do Peregrino, tudo tem, mas parece que é João Ferreira de Almeida que não tem. Procura lá, livro da sabedoria. No livro da sabedoria, capítulo 8, é Antigo Testamento, tá, gente? Livro da sabedoria, é Antigo Testamento. É um dos 7 livros sapienciais. Livro da sabedoria. No índice do Antigo Testamento, você vê a página, vai lá na página, capítulo 8. Denise, você pode ler para a gente dos versículos 19 até 21? Lê devagarzinho aí.
Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Porque eu não vejo vocês aqui, eu não tenho certeza. Estou ouvindo, Rose. Ah, tá. Denise pode ler para a gente aí? Capítulo 8, versículo 19 a 21. Não achei não, Rose. É Sabedoria de Salomão? Não, Livro da Sabedoria. Não achei não. Não achou, não? Alguém aí achou o Livro da Sabedoria? No índice tem, gente. Se alguém tiver achado, pode ler para a gente, capítulo 8. Então, eu vou ler aqui, já que vocês estão com dificuldade, eu vou ler. Diz aqui, Livro da Sabedoria, capítulo 8, versículo 19 a 21. Eu era um menino vigoroso, dotado de uma alma excelente. Ou antes, como era bom, eu vinha a um corpo intacto. Seria bom se vocês tivessem achado isso aí, gente. Livro da Sabedoria. Deixa eu ver aqui na outra, para a gente poder analisar bem isso aí. Livro da Sabedoria. Aqui, Denise, na minha, é página 1203, da minha Bíblia de Jerusalém, 1203 a página. Tá assim, Introdução à Sabedoria, Sabedoria, o Antigo Testamento. Eu não sei se é o mesmo do seu. 1203, a minha Bíblia de Jerusalém. É sabedoria mesmo o título. Sabedoria. Não tem outro título não, na Bíblia de... É depois dos Cânticos. Antes do Eclesiástico. Tu achou? Tá assim, eu era um menino vigoroso. Olha só, vigoroso no sentido de ter um corpo físico bom, saudável, né? Dotado de uma alma excelente. Ou antes, como era bom, eu vinha um corpo intacto. Olha os versículos 19 e 20. Querendo mostrar o quê? Que ele, o profeta, que está narrando o livro da sabedoria, diz o quê? O que ele está querendo dizer aqui? Que na vida passada, ele era um espírito bom, um espírito que tinha uma vida boa, equilibrada. Tanto que ele diz, eu era um menino vigoroso, saudável, dotado de uma alma excelente, moralizada, né? Ou, antes, vida passada, como era bom, eu vinha um corpo intacto, mas consciente de não poder possuir a sabedoria. Então, ele reencarnou, saudável, né? Um menino de uma boa alma, mas ele... Por que isso? Porque na vida anterior, ele tinha sido uma boa pessoa. Então, automaticamente, a próxima encarnação, que é essa que ele tem, ele está tudo bem. Mas ele tem uma consciência que ele, apesar de ser uma pessoa boa, de corpo saudável, ele não possuía ainda a sabedoria. E aí ele diz aqui, a não ser por dom de Deus. A sabedoria que eu tenho é a que Deus me deu. E esse Deus já era inteligência, o saber. De onde vem esse dom? Deus não é a inteligência suprema? Nós somos seres inteligentes. Então, o dom
ser uma pessoa inteligente vem de onde? Vem do saber. Vem de Deus, que é a inteligência. Aí diz aqui, eu me voltei para o Senhor e invoquei-o, dizendo do fundo do coração. E aqui embaixo vem. Então aqui, nesse trecho, a gente percebe ele falando que ele reencarnou saudável, com um corpo muito bom, porque ele tinha uma alma excelente. Porque antes ele havia sido bom. Então Deus deu a ele uma nova encarnação, com um corpo legal. Mas ele sabia que ainda não era dotado de grande inteligência. E que Rose, pode falar. na minha Bíblia de Jerusalém é sabedoria de Salomão. O item 8 é sabedoria. Esposa ideal para Salomão. É capítulo 8. Isso, então, capítulo 8 tem título, a sabedoria, esposa ideal para Salomão. Agora eu achei aqui, no item 19, mas o título é sabedoria de Salomão, tá? No meu. Não, e é página 1119. A minha Bíblia de Jerusalém, ela é só sabedoria. A minha vem o título. Mas sabedoria de Salomão não tem problema. Então, o que a gente... Agora eu achei, tá? Tá legal. O que a gente tem que ver é isso aí. Olha só. Eu era um menino vigoroso, dotado de uma alma excelente. Era um espírito bom, destinado a ter um corpo sadio. Mas no 20 ele diz assim, antes, como era bom, eu vinha a um corpo intacto. Percebeu? Como ele antes era bom, ele agora veio a um corpo intacto. Gente, isso é reencarnação. Mas ele diz, mas consciente de não possuir a sabedoria ainda, não é? A não ser por dom de Deus. É aquela coisa, Deus, inteligência suprema, nós seres inteligentes. Então, se somos inteligentes, isso está ligado à inteligência divina. Ele voltou-se para Deus e invocou, dizendo do fundo do coração, e aí vem, por isso que é sabedoria de Salomão. Olha o que está embaixo, Denise. O capítulo 9, oração de Salomão para obter a sabedoria. Está escrito do seu? Por isso que é sabedoria de Salomão. Aí, oração para obter a sabedoria. Oração de Salomão. Essa é a oração de Salomão para obter a sabedoria. Agora... a minha já não está escrito Salomão. Tem umas pequenas diferenças, né? Agora, eu queria que vocês procurassem aí Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Profeta Jeremias. Vamos lá no índice. Profeta Jeremias. Quem quiser já depois, olha, profeta Jeremias. Vai depois, Jeremias e depois de Isaías, tá? Olha lá no índice, Jeremias. Esse texto aí da sabedoria deixou muito claro a questão da reencarnação. Acharam aí Jeremias? Ok. Capítulo 1, lê pra gente, Denise, capítulo 1, item 5. Aqui é a introdução a Jeremias. Capítulo 1, versículo 5. Acho que até já lemos esse. Não, moça, aqui não tem capítulo 1, não. Eu cliquei errado. Todo capítulo. Jeremias 1, 5. Todos eles. Eu já achei, posso ler? Pode. Então, leva aqui, tá enrolado. Então, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Exatamente. Isso aí nós já tínhamos visto. Agora, deixa eu ver. Que eu não sei mais quem está aí. E Deína, você tem a Bíblia aí?
Eu tenho, mas só o Novo Testamento. Ah, tá. Alguém mais aí tem o Antigo Testamento? Alberto, você tem? Dá uma pesquisada aí se tiver, em Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías e antes de Jeremias, tá, gente? Facinho, é só voltar e antes de Jeremias. Quem tá aí em Jeremias, volta a Isaías. Capítulo 26. Achou aí, Alberto? Capítulo 26, versículo 19. É só voltar a Jeremias. Eu achei, Rose. O Alberto não tem, não? Quem é que falou que achou aí? Eu acho que o Alberto saiu. Não estou vendo ele aqui, não. Pra gente. Eu achei, Rose. Ah, então, Verinha, vai, Verinha. Depois eu volto em vocês, tem muita coisa hoje. Vamos lá, Verinha. 19? Isso. Capítulo 26, 26, versículo 19. item 19. Isso. Os teus mortos viverão. É esse? Isso. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras faloás cair. Então, olha só. No meu está um pouquinho diferente. Que os vossos mortos revivam, que despertem, cantem aqueles que jazem sepultos. Reparou? Porque vosso orvalho é um orvalho de luz, e a terra restituirá o dia às sombras. Então, porque nós somos chamados... O meu já está diferente também. O que está no seu? Gente, a minha Bíblia é muito antiga. Olha o tamanho dela, ó. Nossa, fala aí, Denise. É enorme, ó, o tamanho. Os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós os que habitais o pó, porque teu orvalho será orvalho luminoso, e a terra dará à luz sombras. Porque nós, o ser humano, é considerado sombra. O ser humano é considerado sombra, tá? Sombra seria o sinônimo de ser humano. Por quê? Lá na psicologia também fala sobre isso. Por quê? Porque ainda é a sombra, o espírito que ainda traz muita dificuldade. Então ele diz, e a terra restituirá a luz às sombras. Quer dizer, através da reencarnação, a sombra receberá a luz. Então, quando ele diz que despertem e cantem aqueles que jazem sepultos. Por quê? É a reencarnação. Agora, eu vou pedir aí, Carmen, dá uma olhadinha. A Ideína tem Novo Testamento. Evangelho de João, o último evangelista, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Vamos lá. Ideína, Novo Testamento. João. Sim. 9, 1, 3. 9, 1, 3. Espera aí. Espera aí que eu estou pegando. 9 de 1, 3. Cura de cego de nascença? Quando ele ia passando, viu um homem que era cego de nascença. Os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para este homem nascer cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Então, quando eles perguntam, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego. Porque podiam dizer assim, Senhor, esse homem pecou, foi por isso que Deus castigou e fez com que ele ficasse cego, dando a entender que ele era um homem que enxergava e, de repente, sofreu um acidente e ficou cego. Né? Isso pode acontecer com a pessoa.
Aí a pessoa diz, Deus castigou. Ele era fofoqueiro, ficava tomando conta da vida de todo mundo, né? Ficava todo dia na janela, vendo as pessoas, criando uma maledicência. Aí Deus castigou e, de repente, ele ficou cego. Poderia ser isso. Mas repara como diz o texto. Os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Este, quer dizer, o próprio cego, ou seus pais, para que ele nascesse cego? O texto está querendo dizer o seguinte, ele nasceu cego. Nasceu cego por quê? Porque ele pecou antes. Alguém está com o microfone aberto. Porque ele pecou antes ou foram seus pais que pecaram? É a ideia da reencarnação. Eu pequei antes e aí Deus faz ele nascer cego. Percebeu? Porque eles deixam bem claro aqui. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ele já nasceu cego. Então eles querem saber. Isso é uma reparação de vida passada do cego? Ou é um castigo para os pais? Uma provação ter um filho cego? Deixando muito claro, né? Então a gente trouxe esses 4 casos aí para a gente ver como isso transitava, como essa ideia era uma ideia muito clara. E aqui nesse livro, aqui tem um livro também do Sérgio Fernandes Aleixo, chamado Reencarnação, onde ele vai falar sobre o profeta Daniel e João Evangelista. Esse capítulo 19 é fantástico. E tem um capítulo 20 também, que depois, se der tempo, eu vou trazer para vocês na próxima aula. Que a gente, antes da gente entrar nas perguntas, a gente vai trabalhar bem essa ideia da reencarnação. Como eu falei antes, tem muita gente que acha que foi Kardec que inventou essa história. Certa vez, João, filho de Zebedeu, né? João e Tiago Maior, o mesmo discípulo que escreveu o 4º evangelho, ouviu, arrebatado em espírito, o seguinte: ele foi arrebatado em espírito, ele já era velho, estava na ilha de Patmos. E o que ele ouviu do anjo que se apresentou para ele foi o seguinte: ele disse-me. Então, foi falado assim para ele: ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Até então, João Evangelista não tinha profetizado. Ele não tinha profetizado ainda. Ou melhor, aqui não é ele, não, é ele. Aqui não é o verbo ser, não, tá, gente? Tá errado aqui, tá com acento agudo. Não tem esse acento agudo. Assim, e ele, quer dizer, o anjo, aquele que me apareceu, disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Vamos prestar atenção nisso. Se João Evangelista, nunca havia profetizado até ser arrebatado em espírito, quando de seu aprisionamento na ilha grega de Patmos, o que lhe quiseram então dizer com importa que profetizes outra vez? Outra vez quer dizer, novamente, né? Mas ele até então ainda não tinha profetizado. Uma de duas: ou enganaram-se, aquele que falou com ele, no arrebatamento, ao ignorar que João nunca havia profetizado antes, ou por outra, aquele que fora o mais jovem discípulo do Cristo realmente já havia profetizado a respeito do assunto referido. Ou ele tinha profetizado e mandaram ele profetizar novamente, ou eles se enganaram, porque até então João não havia profetizado. A pergunta então é: supondo que tinham razão, e numa voz da espiritualidade superior, não pode haver engano, porque aquele que apareceu para ele não poderia ter se enganado, quanto a ele ter ou não profetizado. Quando foi, pois, que João profetizou a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis? No Novo Testamento,
A gente não vê isso. A gente não vê João profetizando no seu evangelho, que é o 4º, a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ninguém esclarecido pode responder dizendo que foi durante a escritura do 4º evangelho. Porque a escritura do 4º evangelho só foi feita depois do Apocalipse. E cujas profecias são diretamente de Jesus, e não mediadas por um anjo e nem pelo próprio João. João só escreveu o evangelho dele depois que ele teve a visão do Apocalipse. Entendeu? E o anjo que apareceu para ele, disse para ele, profetiza de novo. Ora, ele só vai escrever o evangelho dele depois. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 2, está escrito assim, para mostrar que as profecias que estão no Apocalipse não são de João, são de Jesus. Está escrito assim no Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo que tem visto. Então, Deus, enviou uma revelação a Jesus. Jesus pegou essa revelação, estou falando de forma bem grosseira, pegou essa revelação, e pediu ao anjo, um anjo que Jesus escolheu, e a gente vai descobrir depois quem é esse anjo que Jesus escolheu, e disse assim, meu filho, leva essa revelação para João, que é meu servo. Então a revelação do Apocalipse não é de João, é de Jesus. Jesus recebe a revelação de Deus e passa essa revelação para um anjo e manda o anjo levar para João. Então, quando ele diz para João, é necessário aqui, quando ele diz para João, aqui, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis, ele não está falando dessa revelação do Apocalipse, não. Porque essa revelação não era de João, era de Jesus. Mais uma vez, somente o estudo das Escrituras, à luz da lei dos renascimentos, pode esclarecer essas dúvidas. Qual profeta do Antigo Testamento que a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis profetizou? O estudioso atento sabe que foi Daniel. Daniel profetizou para o rei Nabucodonosor. Ele profetizou na Babilônia. Vocês lembram quando nós estudamos a história do povo hebreu? Que Daniel foi levado como escravo para a Babilônia e que lá ele decifrou os sonhos do rei. Lembra? Aquela estátua que tinha toda de ouro, perfeito, batia os pés de barro, que vinha uma pedra do espaço e acertou a estátua nos pés e a estátua caiu, representando o fim dos grandes impérios da Babilônia, Assírio, Romano. E aí, Daniel, que foi um dos maiores profetas, vai profetizar para reis sumerianos, acadianos, babilônicos. Ele profetizou em várias línguas para reis. Quem estuda o livro de Daniel sabe disso. As analogias são tais que alguns exegetas, estudiosos, que ignoram a lei paliginética, sabe o que eles chegam a dizer? Da semelhança do texto do Apocalipse com o texto de Daniel, que João plagiou Daniel. A forma de colocar as coisas, muitos estudiosos da Bíblia chegam a dizer que João, no Apocalipse, plagiou o livro de Daniel.
Contudo, o Espírito, que foi discípulo de Jesus, João, a ele sendo atribuídos o Apocalipse e o quarto evangelho canônico, já viveram outrora, cerca de 6 séculos, 600 anos antes de Jesus, tendo sido a essa época o grande profeta judeu Daniel. Por isso é que lhe foi dito, tens de profetizar novamente, com respeito a povos e nações e línguas e muitos reis. Então, ele tinha agora a missão de profetizar novamente, porque ele já tinha profetizado 600 anos antes e agora, ao receber a revelação de Jesus através do anjo, ele tinha que profetizar. Não era, portanto, a primeira vez que profetizava sobre o assunto. E a espiritualidade superior bem sabia disso. Quer seja a informação que estudamos do anjo Gabriel, que foi o anjo, quer dizer, o espírito que Jesus entregou a revelação para passar para Daniel. Quer seja ela do próprio Jesus. Ele recebeu revelações do próprio Jesus pessoalmente, que Jesus aparece para ele quando ele está velhinho e revela as coisas para Jesus, para ele, João, e recebeu do enviado de Jesus, o Gabriel, o anjo Gabriel. Quer seja ele do próprio Jesus, o fato é que ambos havia muito apresentavam-se as visões desse espírito de escola, porque João era um espírito de escola, que animou as personalidades de Daniel e de João, o evangelista. E depois ele vai profetizar novamente, pela terceira vez, né, gente? A gente sabe. Daniel possuía a faculdade do desdobramento, conforme se deduz, por exemplo, desse texto. Isso está lá em Daniel 8,12. Quando a visão me veio, quando ele estava profetizando lá para os reis, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto do rio Lai. Ele se viu fora do corpo em um outro local. Portanto, o profeta saía do corpo e, expandidas em função disso as suas percepções extrasensoriais, muitas vezes ficava perplexo ante o que via e sentia, pelo que era assistido espiritualmente, como podemos facilmente constatar destes passos. Aí eu vou lá, esse aqui eu mesmo vou ler. Profeta Daniel, quem quiser abrir aí, tá? Profeta Daniel, capítulo 8, versículo 15 a 16. Só ir lá no índice rapidinho e ver lá. Diz assim, ó. Profeta Daniel, capítulo 8. Deixa eu achar aqui, capítulo 8. Ele diz assim, capítulo 8, versículo 15 a 16. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. E eis que se apresentou diante de mim como que semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Ele ouviu uma voz dizer para o anjo Gabriel, Gabriel, dá a entender a este a visão. Quem é que falou isso? Gabriel, dá a entender a este a visão. Jesus. Entendeu? Olha aqui, ó. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. E eis que se apresentou diante de mim, como que uma semelhança de homem. Um espírito se materializou na frente dele, que era o anjo Gabriel, né? Que a gente chama anjo, que era um espírito elevadíssimo. E aí, Daniel está vendo aquele homem materializado na frente dele. Mas ele ouve uma voz, que não é do Gabriel, uma voz entre as margens do Ulai, que gritou e disse assim, Gabriel, dá a entender a ele, Daniel, a visão. Então, Jesus pediu para o anjo Gabriel fazer com que Daniel entendesse o que ele estava vendo. Lindíssima essa passagem, né? É Jesus falando com Gabriel para ele explicar a visão para o profeta Daniel. Gabriel era, portanto, o guia espiritual de Daniel e atendia a ordens superiores
quando assistia o grande profeta de Judá. Quem eram esses? Esse, né, que o assistia? Era Jesus. Mas de quem seriam tais ordens? Entendemos que era o comando de Jesus, porque Daniel teve inesquecíveis encontros com um ser da mais alta posição na hierarquia espiritual, idênticos aos que teve com Jesus, também em desdobramento, segundo o Apocalipse. Porque João, no Apocalipse, ele também sai fora do corpo. Comparemos, voltando a Daniel aqui, capítulo 10, versículos de 4 a 9. Diz assim, gente, não fecha, quem abriu Daniel, não fecha não, tá? Ele diz assim, no versículo de 4 a 9, capítulo 10, versículo 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, quer dizer, com cinto de ouro. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Ele também não resistiu à visão. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto no profundo sono, com o meu rosto em terra. E lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e 17, agora não é mais Daniel, agora é João. Capítulo 1, versículo 9 a 17. Visão de João. Daniel teve uma visão. Agora, praticamente 700 anos depois, é João. Está lá no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Capítulo 1, versículo 9 a 17. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Aqui não é mais Gabriel. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Jesus. Vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O mesmo cinto que Daniel viu na aparição. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto. A mesma coisa que aconteceu com Daniel. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, Jesus aparecendo para João, como apareceu para Daniel. O profeta Daniel afirma que somente ele teve essa visão. Contudo, cerca de 600 anos depois, João relata ter passado por idêntica experiência, igualmente fora do corpo, em desdobramento. Seria mesmo, como dizem alguns exegetas, estudiosos, um caso de plágio? Mera casualidade? Concessão especial a João? Parece-nos que apenas o fato de João Evangelista ser a reencarnação de Daniel pode resguardar estas santas revelações dos ultrajes dos incrédulos.
no meio dos quais se encontram, lamentavelmente, até mesmo prelados e pastores. Diríamos a eles: sois mestres e não sabeis estas coisas? João disse isso para Nicodemos, quando ele foi falar sobre ser o preciso nascer de novo. Sois mestres e não sabeis estas coisas? E aí acusam João de plágio. Algumas versões bíblicas, ao invés de trazerem tens de profetizar novamente, ou importa que profetizes outra vez, registram, importa que ainda profetizes. Na Bíblia de vocês, é possível que vocês encontrem a palavra ainda. Essa palavra ainda está muito mal colocada. Porque qual é a ideia da palavra ainda? Dizer que João estava profetizando pela primeira vez naquele momento. E não fazer o link com Daniel. Entendeu? Porque ele diz, tens de profetizar novamente. Esse é o verdadeiro. Importa que profetizes outra vez. Mas muitas traduções das Bíblias atuais, vocês vão encontrar. Importa que ainda profetizes, que continue a profetizar. João está profetizando, que continue, para não ver a questão da reencarnação. Isso aí é um problema. Ao estudioso, porém, é facílimo identificar o mesmo espírito imortal a animar os dois vultos do profetismo. Basta lhe surpreender, por exemplo, a flagrante forma de seu tratamento. Daniel era chamado, lá do Antigo Testamento, como homem muito amado. Ao passo que João, o evangelista, conhecido como discípulo amado de Jesus. Vamos pegar quem? Vocês deixaram Daniel aberto aí, que eu pedi? Lá em Daniel, capítulo 9, versículo 23, diz assim, ó. Daniel 9, 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Várias vezes, inclusive no capítulo 10, versículo 11, diz lá, ó, capítulo 10, versículo 11, está escrito assim, e me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Várias vezes no Antigo Testamento, Daniel é chamado de homem muito amado. E João, lá, ó, João capítulo 19, versículo 26, está lá. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, quando Jesus estava morrendo, né, na cruz, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então, Daniel muitas vezes foi chamado por Jesus por homem muito amado. Assim como João, evangelista, também foi chamado muitas vezes de discípulo amado de Jesus. O antigo profeta judeu, atendendo à superior orientação, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, ele diz assim, e tu, Daniel, encerra estas palavras, Jesus falando para ele, e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O discípulo amado de Jesus, em meio à inegável sequência das mesmas experiências proféticas de 600 anos atrás, assiste a abertura de um livro, que diz assim, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Segundo seus relatos, somente Jesus foi encontrado digno de abri-lo. Eu vou dar uma paradinha aqui, nós vamos parar aqui, depois, semana que vem a gente continua.
Então, a gente vai vendo como, né, se vocês anotarem essas citações aí, vocês vão perceber como a reencarnação, ela está clara na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Essa ligação João-Daniel, um espírito de escola desde Daniel. João era, por isso que vocês sabem da história. João foi o único dos discípulos de Jesus que não morreu martirizado. Ele não tinha o que resgatar mais da questão material. Era um espírito de escola, morreu de velho. E depois, 1000 anos depois de João, ele vai reencarnar novamente. Como? Como Francisco de Assis. Para dar continuidade ao trabalho de Daniel, que profetizou para os reis 600 anos antes de Jesus, que veio trazer as profecias de Jesus no Apocalipse e precisou retornar 1000 anos depois para falar do Evangelho de Jesus, que os homens já tinham esquecido. Percebeu a grandiosidade desse espírito? Um espírito de escola, que caminhou ao lado do Cristo, que foi enviado pelo Cristo várias vezes para ajudar a humanidade. E tudo isso é reencarnação. Sem reencarnação, nada disso seria possível. Alguém quer perguntar ou falar alguma coisa? Tem 1 minutinho só para a gente encerrar. Tá dando para acompanhar e entender a questão da reencarnação, gente? Como ela é importante? Como a gente tem que consolidar essa ideia de reencarnação? O que ela promove do espírito? Quando Daniel nasceu, ele já era um espírito de escola. Gente, de onde veio esse espírito? Aonde ele se tornou tão grande assim? Em que tempo foi isso? Foi em reencarnações anteriores ao profeta Daniel. 2000, 3000, 4, 5, 10.000 anos antes de Cristo, gente. Esse espírito vem caminhando e continua entre nós, nos ajudando. É lindo essa história da reencarnação, não é? Eu convido a vocês a lerem o livro de Daniel e o texto do Apocalipse, que é do mesmo espírito, só que com diferença de 600 anos, de um para o outro. E depois, também tem um outro livro, são os textos de Francisco de Assis, que eu vou botar para vocês aí, publicado 1000 anos depois. Completando essa saga, penso eu, né? Essa saga do planeta Terra. Será que Daniel, João e Francisco ainda tem mais alguma coisa para dizer para a gente? É claro que tem. Porque eles acompanham a evolução da humanidade. E ele é um dos grandes trabalhadores de Jesus. Já era como Daniel, foi como João, tanto é que Jesus deixou a mãe dele aos cuidados dele. Aos cuidados dele. E depois ele veio novamente, como Francisco. Bom, então nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que ele nos dá de conhecer a história desses grandes espíritos e compreender a ideia da reencarnação. Semana que vem a gente completa a leitura desse PDF, porque a gente vai trazer uma outra personalidade que fez uma trajetória como essa. De um profeta do passado para um profeta de Jesus e para um profeta da nossa atualidade. Quase um profeta da nossa atualidade, tá bom? Daqui a 10 minutinhos a gente está de volta para estudar o livro Memória de um Suicida. Para quem não vai estar conosco, um beijão no coração, tá bom?